Olá, boa tarde. Então, vou explicar aqui como realizar, certo? Um cálculo crioscópico. Então, a gente vai partir aqui do início, né? Da crioscopia, que é o que? É uma propriedade que estuda a diminuição do ponto de congelamento do solvente presente em uma determinada solução após a adição de um soluto não volátil. O que quer dizer? Quer dizer que vai ter uma baixa no ponto de congelamento, né? Essa temperatura ela vai diminuir. É como se você pegasse uma água e colocasse um sal dentro dela e colocasse para congelar, certo? Então, digamos que ia demorar mais tempo, tá certo? Para que ela venha a congelar, tá certo? Então, é uma baixa no ponto de congelamento. Então, é possível determinar o quanto o ponto de congelamento, certo, do solvente em uma solução diminuiu a partir do cálculo crioscópico ou cálculo criométrico. Então, aqui nós temos a fórmula, tá certo? A fórmula é delta, tá certo? Tem esse símbolo que representa aqui a temperatura, é igual a temperatura, digamos, do solvente puro, tá certo? Menos a temperatura do solvente com ele na solução, né? Já com o soluto lá em solução. Que você também pode utilizar o ΔT, né? A variação de temperatura é igual a temperatura, né, do ponto de congelamento do solvente menos a temperatura do ponto de congelamento do solvente na solução. Aqui a variação, tá aqui a legenda, né? Ó, esse delta aqui é a variação do ponto de congelamento ou o abaixamento da temperatura de congelamento ou o abaixamento crioscópico, certo? Aqui, esse daqui, o símbolo com 2, é o ponto de congelamento do solvente. E esse daqui é o ponto de congelamento do solvente na solução, certo? Aqui esse ponto de congelamento, a temperatura do ponto de congelamento do solvente é dele puro, ele normalmente. E aqui é o ponto de congelamento dele, né, já na solução com o soluto, porque vai ter alteração, né, isso? Então, há o abaixamento, tá certo, da temperatura de congelamento. Então, por isso que demora, né, mais tempo para congelar quando você tem uma água, digamos, com sal, certo? E aqui nós vamos para a fórmula, né? O químico francês, né? Francis Raoult, ele relacionou, tá certo? A molaridade representada pela letra W, certo? Com a constante criométrica, tá certo? Que é o Kc, que é um valor fixo. Então, a fórmula ficou dessa forma aqui, certo? A variação da temperatura igual a constante, tá certo? Criométrica, que dá na questão, que é fixa, vezes a molaridade, certo? A molaridade. Molaridade nada mais é que a massa do soluto, né, sobre a massa do soluto vezes a massa da solução total. Então, a gente substituindo aqui, tá certo? Essa fórmula daqui de cima, ó, o delta aqui da temperatura não é a mesma coisa, não é igual a temperatura do ponto de congelamento do solvente menos a temperatura do ponto de congelamento do solvente na solução, certo? Então, você coloca ela aqui, igual, repete o Kc, né, que é a constante criométrica, e a molaridade, é o que? A molaridade não é M1 sobre M1 vezes M2, que é a massa do soluto sobre a massa do soluto vezes a massa do solvente, certo? Então, essa seria a fórmula que você vai utilizar. Então, tem outro detalhe aqui, que é quando se trata de compostos iônicos. Então, vai ter aqui o fator, né, de Van Hoff, certo? Que você vai pegar a fórmula, tá certo? E vai multiplicar pelo esse fator Van Hoff, que é a quantidade de íons, certo? Dissociados na solução. Não para compostos moleculares, para compostos que têm íons, certo? Que possuem íons, né, dissociados. E a fórmula é essa, o fator Van Hoff representado pela letra I, que é igual a 1, tá certo? Mais o grau de dissociação, que é esse alfa, tá certo? Aí, entre parênteses, esse Q é a quantidade dos íons, que vai depender do composto, menos 1. A gente faz esse cálculo para colocar na fórmula, tá bom? Aí, eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver na prática. Então, aqui, ó, determine o ponto de solidificação de uma solução, certo?
de uma solução por meio do cálculo crioscópico. Então, a gente vai utilizar o cálculo crioscópico, sabendo que a solução apresenta concentração igual a 1 molar. Então, a gente já tem a molalidade aí, que é 1 molar, certo? De sulfato de alumínio. Então, ele dá o composto o sulfato de alumínio. E a gente vai utilizar, então, sulfato de alumínio é iônico. A gente vai ver quantos íons tem lá dissociados, certo? Aí, ele dá os dados, que ele dá a constante crioscópica, que é para a água, né, no caso, o solvente, que é 1,86 graus Celsius, certo? Graus Celsius, e o ponto de fusão da água, tá certo? Que é 0 graus Celsius. Então, aqui tem os dados, tá bom? Então, os dados. E ele disse também o grau de dissociação da água, que era 80. Eu não coloquei, mas coloca aqui. Que o grau de dissociação da água é 80%, certo? Então, aqui a gente vê os dados, ó. A molalidade é 1,86 graus Celsius. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, né, dela normal, pura. Aí ele quer saber o quanto que alterou, né, o ponto de congelamento depois que adicionou o soluto. Aí o alfa, né, esse alfa que a gente vai utilizar no fator de Van Hoff aqui, né, ó, o alfa é 80%, mas eu posso escrever 0,8 porque você divide por 100 aqui. Então, dividido por 100, né, vem aqui com a vírgula da 0,8. Certo? O fator da quantidade de íons é 5. Por que é 5? Porque já que temos na fórmula 2Al e 3 SO4-. Vamos ver aqui. O sulfato de alumínio. Então, aqui o sulfato de alumínio, ó, ele é Al2SO4, né? 3. Então, ela dissociando, fica 2 alumínios mais 3 sulfatos. Então, essa quantidade de que vai ser dissolvido lá, que vai ser dissociado, perdão. Aí vamos fazer logo o cálculo, tá certo? Do fator de Van Hoff, que é o quê? Aqui tem o grau, né, de dissociação, né, que a gente chama, o fator Van Hoff, na verdade, que é o I, representado por I, que o grau de dissociação é o alfa, certo? Então, a fórmula é I igual a 1 mais o alfa, que é o grau de dissociação, né, entre parênteses, a quantidade de íons dissociados, que aqui é 2 mais 3, que vai dar 5, menos 1. Aí só é calcular, aí você vem que o I igual a 1, quem é o alfa? A gente viu que era tá aqui, 0,8, certo? Então, tá aqui, ó, 0,8, vezes os 5, né? 2 mais 3, 5, menos 1. Aí é só resolver. I é igual a 1 mais 0,8, 5 menos 1, 4. I é igual a 0,8 vezes 4 é 3,2, certo? Mais 1 vai dar 4,2, não tem unidade. Então, o fator Van Hoff, né, é 4,2. Aí, agora, a gente vai para a fórmula. A fórmula do quê? Da variação da temperatura, né, dos pontos de congelamento, igual a constante crioscópica vezes a molalidade vezes o fator Van Hoff. Então, variação de temperatura não é o ponto de congelamento, né? Aqui. O ponto de congelamento dele puro, né? E depois, tá aqui, dele puro. E depois dele adicionado o soluto, tá certo? Então, é 0, né? O 2 é o 0. Então, aqui, deixa eu colocar aqui, eu não tô vendo. 2, certo? Como é 0, né? Aqui na questão você já tira ele, né? Já pode cortar. E aqui você escreve só menos o valor da temperatura. Quem é a constante crioscópica? Foi dada na questão, ó. Foi dada na questão, tá aqui, 1,86, certo? Tá aqui, 1,86. A molalidade, também ele deu aqui, ó, a molalidade. Aqui é o Kc, ó, na verdade. Aqui é o Kc, certo? A molalidade, o W, é 1 molar, certo? 1 molar, tá aqui 1, certo? Vezes o fator Van Hoff, que é 4,2, certo?
4,2. Aí agora, repete aqui o menos, né? Só é multiplicar tudo. 1,86 vezes 1 vezes 4,2, que vai dar 7,82. Como aqui tá negativo, né? Você tem que multiplicar aqui por menos 1, porque não pode ficar. E aí, a temperatura que fica, né? Então, a temperatura do ponto de congelamento, né? Do abaixamento do ponto de congelamento foi o quê? Foi menos 7,812. Tá certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Até mais, fiquem com Deus.